Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira. Hoje vocês devem estar estranhando um pouquinho, né? Porque não tem plantas aqui atrás de mim, só tem uma orquídea maravilhosa aqui que chegou hoje. Eu estou com o uniforme de quem vai praticar algum tipo de esporte. Inclusive a minha camiseta é a camiseta da São Silvestre, que eu participei ano passado, e hoje, depois da live, eu vou fazer minha caminhada, que eu não fiz de manhã, porque tá meio friozinho de manhã, ainda é uma preguiça de sair da cama, então eu tô deixando para fazer no final da tarde, ou à noitinha depois que eu fecho a loja, tá? Nós resolvemos fazer hoje uma live diferente. Nós vamos fazer live de vendas, uma sexta-feira sim, e uma sexta-feira não. A sexta-feira que a gente não for fazer a live, nós vamos estar trazendo aqui para vocês formas de produzir, de plantar, de criar alguma coisa. E hoje eu tenho alguns vasos, não sei quanto tempo a gente vai levar para fazer, mas eu tenho alguns vasos de cliente ali que eu preciso replantar e eu deixei para fazer, né, no horário da nossa live, para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam aprender de alguma forma, né? Como replantar, como cuidar. Então, assim, eu quero fazer uma live de vendas, mas eu quero também ensinar um pouquinho do que eu sei para vocês. Não sei muita coisa, mas eu tenho certeza que juntos a gente consegue aí aprender, né? Então, por enquanto, eu estou aqui com uma bacia de cerâmica e uma rosa do deserto dobrada, uma rosa do deserto, ó, de enxerto, ela é dobrada. Por que a gente sabe que ela é de enxerto? Porque ela está cortada aqui e aqui foi feita a incisão da muda que se pretendia mudar a cor, né? Então eu percebo inclusive que tem um broto aqui que é da planta antiga. Provavelmente essa rosa do deserto ela vai dar flor dessa cor e provavelmente vai dar flor da cor que era o cavalo. A gente chama essa parte de baixo de cavalo, né? Assim como as roseiras também tem um cavalo, que é uma roseira comum, e ali é inserida uma outra roseira para modificar a cor, né? Então essa é uma rosa do deserto de enxerto, e eu estou aqui com uma bacia para replantar essa rosa do deserto. Por quê? A rosa do deserto, ela não gosta de vaso muito fundo, que acumula muita água, né? Então a rosa do deserto, além dela ser uma planta de sol pleno, ela também é uma planta que não tolera solo encharcado. Então quanto mais fundo o vaso, quanto mais terra tiver, mais ela vai sofrer por conta do encharcamento dessa terra. Então, eu trouxe aqui o substrato para a rosa do deserto, que pode ser o substrato de rosa do deserto, ou pode ser um substrato desses que a gente vende aqui, que é o substrato para jardim, terra vegetal. Mas eu vou fazer, já que a gente está falando de rosa do deserto, eu vou então replantar essa rosa do deserto com o substrato adequado para ela, tá? Ele é um substrato mais drenado. Normalmente ele já vem uma composição de areia grossa, né? Eu tenho aqui a areia grossa que eu vou usar depois para finalizar e depois jogar o cascalho, né? Porque a areia não vai permitir que a terra suba e suje o cascalho. Então isso aqui vai fazer uma separação, uma divisão entre a terra e o cascalho que a gente vai pôr para fazer o acabamento, que no caso é o acabamento com o cascalho, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou precisar para replantar essa rosa do deserto? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente vê o isopor espalhado por toda parte na cidade, né? O isopor, pessoal, ele até é reciclável, mas aqui na nossa região ninguém recolhe porque ele é muito leve, ele causa volume e não tem preço. Então, por exemplo, a latinha de alumínio, você pode amassar, né? Você reduz o tamanho dela
e ela tem um valor considerável. O isopor não tem. Então, o que as pessoas fazem? Você compra uma geladeira, um fogão, uma televisão, você pega o isopor e descarta, né, na rua, na calçada. Isso vai para a natureza, pessoal, e leva até 500 anos para se decompor. Então, como hoje é o dia do meio ambiente, eu estou aproveitando a oportunidade para mostrar para vocês que você pode fazer uma drenagem de qualquer vaso com isopor. Por quê? O isopor ele é gratuito, você encontra aí jogado para todo lado, né? E ele vai fazer a drenagem do mesmo jeito. Para fazer a drenagem aqui, você pode usar isopor, você pode usar pedra brita, você pode usar argila expandida, você pode usar caco de telha, qualquer coisa que você puder, que você tiver, para separar a terra da água. Essa drenagem vai ajudar a filtrar a água e não deixar a terra embora, tá certo? Então nós vamos começar o replantio dessa rosa do deserto nessa bacia, fazendo uma camada de isopor no fundo. Eu não vou colocar muito porque a bacia é muito rasinha, e se eu colocar isopor demais aqui, o que vai acontecer? A rosa do deserto vai ficar sem muito espaço, né? Então eu estou reduzindo aqui um pouquinho. A Elza está aqui do meu lado acompanhando vocês. Se tiverem alguma pergunta para fazer, pode fazer. A Elza vai me passando e eu vou respondendo. Eu estou com o meu telefone um pouco distante, né? Então eu não consigo, da onde eu estou, ler as mensagens de vocês. Mas nós vamos fazer então uma camadinha não muito grande de isopor no fundo da bacia, ó. Daqui dá para vocês verem. Depois nós vamos usar um pedacinho dessa manta chamada manta de Bidim. É uma manta de drenagem que vai ajudar a segurar a terra e passar somente a água por entre o isopor que a gente está colocando. Então, ó, um pedacinho de nada, só para cobrir esse isopor. A outra vantagem do isopor, gente, é que vai deixar o vaso leve, né? Porque o isopor não pesa. Então, de repente, você tem um vaso muito grande, você vai pôr pedra brita, ele já é pesado, ele vai pesar mais ainda. E o isopor ajuda a não pesar demais. Agora nós vamos pegar aqui, ó, o substrato de rosa do deserto. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? A Elza está aqui do meu lado, ela vai falando. Para quem está chegando agora, eu acabei de falar que a gente vai fazer uma sexta-feira live de plantas com venda, e a outra semana a gente vai fazer uma live ajudando, ensinando a plantar, falando das plantas, como cuidar, se é de sol, se é de sombra, se gosta de água, se não gosta. Então hoje, ó, a gente está replantando aqui uma rosa do deserto. Essa rosa do deserto, na verdade, ela não é de ninguém, não é encomenda, mas eu quis fazer e trazer para vocês para poder... as pessoas têm muita dúvida, né, de como cuidar, de como replantar. Se vocês precisarem, eu faço isso para vocês com o maior carinho. Mas é tão gostoso a gente colocar a mão na massa, colocar a mão na terra, fazer esse trabalho. Inclusive, a gente vai dar alguns cursos aqui no espaço para você que quer aprender a plantar, a cuidar, né? Então, hoje é uma aula, vamos dizer assim, uma aula gratuita aqui que a gente está fazendo para vocês. Então, tá aqui, ó, o substrato da rosa do deserto. A gente percebe que ela tem bastante areia na composição. Ela tem também composto orgânico, né? Casca de pinos, carvão, que ajuda aí no fortalecimento, né? E alimento da planta, porque a planta é como a gente, ela precisa também de alimento, né? E o alimento da planta está onde? Está no substrato. Então, assim, um adubinho ajuda, mas a terra também influencia bastante, tá? Então, eu vou fazer aqui uma camadinha fina de substrato. Vou pegar a nossa rosa do deserto. Eu coloquei aqui do meu lado uma caixa plástica para eu tirar essa terra que está aqui. Por quê? A rosa do deserto, quanto mais exposto tiver essa batata, a gente chama de batata, mas essa batatinha aqui, ó, chama-se caudex. Tem uns que falam caldex, outros falam caudex, mas o correto é caudex. Então, quanto maior isso aqui, mais ela fica bonita. E quanto mais exposto também.
Então nós vamos retirar todo esse substrato dela. Se tiver algumas raizinhas finas, a gente vai tirar, eliminar com um estilete. E depois nós vamos aplicar uma canela para poder cicatrizar e não dar fungos, tá? Então eu vou retirar toda essa terra que veio nela. A gente pode até reutilizar, mas primeiro eu preciso tirar tudo para a gente fazer a limpeza adequada aqui na rosa do deserto. A Roseli Arruda falou assim que se você quiser, ela tem isopor lá, ela traz para você. Ah, eu quero sim, Roseli. E ela falou boa noite. Boa noite. Boa noite, assim, boa noite. Então, ó, boa noite aí para vocês, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Esse tipo de trabalho, pessoal, é um trabalho que eu me realizo, eu gosto do que eu faço. E eu quero levar um pouco, além, é claro que a gente precisa vender, mas eu também quero levar um pouco de conhecimento para vocês, tá? Então, ó, a rosa do deserto, ela já está toda sem o substrato. E aí a gente percebe que tem algumas raízes, por exemplo, essa raiz aqui, ó, assim fininha, a gente pode eliminar elas com o estilete, com uma lâmina bem afiadinha. Você vai cortar bem rentinho aqui, ó. Retirar essa raiz, ó. Ó, retirada a raiz. Ó, tá vendo? Ficou bem rentinho aqui, ó. E nesse lugar aqui, onde você retirar, a gente vai passar canela em pó. Por quê? A canela em pó, ela é um antifungo, né? Ela não deixa a rosa do deserto se contaminar, vai cicatrizar onde a gente eliminou a raiz e não vai deixar ela apodrecer. Então, ó, eu retirei todas as raízes que estavam aqui próximo do caudex. Aqui a gente não vai mexer, tá? Nós vamos mexer somente aqui. Apesar que aqui também a gente pode eliminar um pouco dessas raízes se a gente vê que não vai deixar ela assentar direitinho no vaso. Mas essa aqui acho que não vamos ter problema. Então, feito isso, a gente vem com a canela em pó. Ó, canela em pó, tá? A gente vai pegar essa canela e vai passar aonde a gente retirou as raízes, fazendo uma espécie de curativo para que ela não deixe entrar bactéria, fungo na sua rosa do deserto. Feito isso, a gente vai pegar a rosa do deserto, colocar ela aqui. Eu vou dar uma firmadinha nela para poder colocar mais substrato. Inclusive, eu disse para vocês que a gente pode utilizar o substrato que veio nela, né? Estou aqui com uma caixa gigante aqui do meu lado, que era a única que tinha no momento. Mas nós vamos reaproveitar o substrato que veio na rosa do deserto. Provavelmente, esse restante aqui que nós tiramos dela vai ser o suficiente. Senão, a gente pode estar colocando um pouquinho mais daquele substrato que eu mostrei para vocês no início. A gente percebe que esse substrato que vem nela é um pouquinho diferente, mas isso aqui depende muito do fornecedor, né? Cada um cria lá a sua fórmula mágica, né, dos substratos. Mas no fim, todos eles são bons. O que não é legal é de repente colocar só a terra de casa, né? Porque ela é uma terra que com o tempo ela fica muito compactada e aí pode juntar muita umidade. Detalhe, pessoal, quanto mais exposto, melhor. Então nós vamos dar uma levantadinha, ó, e colocar mais substrato aqui para ele ficar bem aparente, bem para fora, tá? Vou pegar aqui mais substrato. Depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de live, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma live experimental. Vocês têm visto a gente aqui toda sexta-feira, mas no intuito de comprar alguma coisa que vocês gostam, ver as novidades, né? Mas a gente não quer só vender, a gente também quer que vocês aprendam, quer que vocês tenham um pouco mais de conhecimento, né? Então, ó, estou colocando mais um pouco de substrato.
A rosa do deserto, ela é uma planta que aceita poda, tá? Aliás, é necessário fazer. Quando ela começa a crescer demais, é bom você tirar, porque ela é bonitinha no formato de uma mini árvore, né? Então, ó, tô colocando aqui, nós vamos dar uma apertada para firmar bem a raiz, não socar demais, né? Mas assim, fazer de uma forma que libera aqueles vãos que ficam entre a raiz e a terra, né? Para não formar bolsas de ar. Então, ó, olha como ficou bonito, ó, bem exposto o caudex. E agora, pessoal, eu vou deixar ela mais rasinha de terra, porque nós vamos completar agora com areia e depois o cascalho para ficar um efeito bonito, né? Então eu tô aqui, ó, com areia grossa, tá? Areia de construção, ó, uma areia bem grossinha, e a gente vai colocar a volta todinha da nossa rosa do deserto. Pessoal, essa live de hoje, ela não foi anunciada porque o nosso dia, os nossos dias têm sido tão intensos, tão corridos, que eu até vou fazer um comentário aqui, eu não sei, eu quero até que vocês me falem aí nos comentários se com vocês também acontece isso. A sensação que a gente tem é que assim, parece que o dia está mais curto, as horas estão passando mais rápido. Eu até costumo dizer que o celular é uma coisa que deixa a gente sem tempo. Porque, por exemplo, eu uso o meu celular como uma ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, chega a mensagem e eu não sei deixar o cliente sem resposta, né? Então, você começa a responder. Hoje eu postei foto de quase tudo que a gente tinha aqui. Aí um quer saber o valor de uma planta, outro quer saber se já vendeu, outro quer saber se ainda tem. Enfim, se você ficar só no celular, você não consegue trabalhar. Então, a sensação que a gente tem é de que o dia está mais curto, que as horas estão passando mais rápido. Mas eu me lembro, pessoal, que quando a gente era mais novo, que não existia celular, as coisas parece que o tempo era maior, né? Então o celular limita muito a gente. Mas voltando aqui então, a rosa do deserto está replantada. Percebe que ela está um morrinho aqui, ó, mais alto do que a bacia. É sempre bom você deixar mais alto, porque se chover, o que vai acontecer? A água vai cair aqui e escorrer. Se você deixa ela funda, a água pode acumular aqui e apodrecer a sua rosa do deserto. Então é sempre bom deixar como se fosse uma montanhazinha, né? Acima da borda do vaso. Ó, percebe que se você olhar aqui na borda retinho, você vai ver que está para cima, né? Então agora nós vamos completar com o cascalho, tá? Por que não usar casca de pinos? A casca de pinos, ela segura a umidade e a pedrinha não. E a camada de areia é justamente para não deixar o cascalho se misturar com a terra e se sujar. Então a gente faz essa camada de areia, que a rosa do deserto também gosta, o próprio nome já diz, rosa do deserto, deserto é areia pura, né? Rosa do deserto, por quê? Porque o deserto é sol quente e a rosa do deserto gosta de sol, sol pleno, intenso. Quanto mais o sol, mais ela vai gostar. E agora nós vamos então decorar a nossa rosa do deserto com esses cascalhos aqui. Agora você falou que o tempo está tão curto que às vezes não dá tempo nem de pensar. Exatamente. Então, pessoal, de verdade, assim, ó, hoje a gente está abrindo a loja a 1h da tarde e fechando às 8 da noite. Mas o que acontece? Eu optei por esse horário, primeiro, porque assim, eu tenho a minha mãe, né, que eu faço o café dela de manhã, dou os remédios. Então eu volto lá da casa da minha mãe, no mínimo 9 horas. Quando eu não venho 9h15, 9h30, aí 10h30 eu preciso começar a me preocupar com o almoço, porque também sou eu que faço. Eu tenho uma ajudante na casa dela que faz o arroz, o feijão, mas a parte de mistura sou eu que faço. E muitas vezes dá 11 horas eu não sei ainda o que eu vou fazer. Então a minha manhã fica comprometida.
Aí o que eu faço? Eu ponho uma roupa na máquina, eu ponho o aspersor molhando as plantas, tem hora que a gente esquece no lugar, só molha demais. Mas enfim, vou fazendo isso porque eu moro sozinho, a minha casa sou eu que cuido, a minha roupa sou eu que cuido. Então eu fico a minha manhã toda envolvido com casa, com planta que tem que olhar, com café da manhã, com almoço. Então, por isso que a gente optou por fazer nesse horário. É o horário que a Elza tem disponibilidade para estar aqui. E assim, para você que trabalha até às 6 da tarde, tem uma hora só de almoço, você pensa assim, uma hora fecha às 8, dá tempo de eu sair do serviço, em casa, tomar um banho, e depois ir lá ver as plantas, né? Ver o que eu gosto, ver as coisas bonitas, as novidades. Então é assim, né? E com isso, a gente abre a uma, aí chega outro. Hoje era dia do fornecedor vir. Ele veio, aí ele senta, ele quer conversar, ele quer bater papo, e eu ansioso. Falei, gente, eu não anunciei nada da live, estou com a intenção de fazer uma live nesse outro formato, mas não programei nada. Mas assim, eu estou fazendo isso aqui, gente, tão tranquilo como se eu estivesse lá no fundo replantando as minhas coisas, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, a nossa rosa do deserto está pronta. Olha que lindo, ó, cascalho. Tá vendo? Ele serve para decorar, serve para refrescar um pouquinho aqui também o solo, né? Substrato. E olha, dá esse efeito bonito aqui, tá bom? Então, oi? Eu não sei, não tá aqui embaixo, Feli? Porque esse podia molhar. Aí, pessoal, como tem furo, ó, tem o furinho de drenagem, você pode molhar, né? Que a água vai escorrer, vai embora, não vai levar terra, né? Porque além do isopor estar no fundo, vai filtrar, tem aquela camadinha de manta, que também protege, e vai segurar o substrato aqui sem molhar. Aí você estava perguntando do borrifador, né? Quando você borrifa a água, destaca a cor das pedras, né? Porque tira aquele pozinho que vem nelas. Isso aqui é um seixo de rio. Mas é claro que toda vez que eu replanto alguma coisa, eu gosto de molhar bem, até encharcar bem o solo, até sair água lá embaixo. Por quê? Essa primeira rega, ela tem que ser bem farturenta, tá? Principalmente assim, a rosa do deserto não gosta de muita água, mas é o primeiro replantio que você está fazendo nela, né? Então é bom molhar bastante, que aí depois você pode ficar aí uma semana sem precisar jogar água de novo, tá? Normalmente as rosas do deserto, na época da chuva, às vezes tem gente que até tira elas lá de fora, porque costuma molhar demais e ela começa a sentir. Se a sua rosa do deserto começar a amarelar as folhas, cair, é porque ou ela está na sombra ou ela está com água demais. Então assim, para manter a sua rosa do deserto sempre bonita, sempre florindo, pouca água e muito sol, tá? Então esse foi um dos nossos ensinamentos de hoje, mas eu tenho outras coisas ali, não saiam daí, que eu vou mostrar para vocês mais coisas que eu tenho para replantar, tá bom? Então agora nós vamos deixar a rosa do deserto aqui do lado. Ela inclusive não tem dono, tá? Se alguém se interessar em comprar, a gente faz o cálculo aqui do valor do vaso, da rosa, do material que foi usado e vende para vocês, tá bom? Então eu vou deixar de lado aqui e vou pegar agora uma bacia de mini antúrios que a cliente veio, escolheu e quer que eu faça para ela essa bacia. Eu fiz ali a vitrine com os mini antúrios rosa, né? Porque assim, a vitrine ela vende por si, ela vende sozinha, né? Então eu fiz, ela veio, gostou, só que o que ela quis? Ela quis colocar um de cada cor. Eu tinha colocado todos eles, aquele lily, que é o rosa, mas aí ela viu o vermelho, viu o branco, viu o rosa e quis colocar as três cores juntas. São aqueles miniaturas, ó. Esse flame aqui, vermelho, ele é lançamento, tá maravilhoso. E esse aqui também é lançamento, o flame branco. O lily rosa, vocês já viram por aqui, nas nossas lives, tá? Então esse aqui é o miniatura rosa.
Esse aqui é o miniature vermelho e esse o miniature branco. E ela quis um de cada cor. Aí ela escolheu essa bacia, que também já tem um furinho aqui, ó, de drenagem. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar também aqui para drenar o isopor. Poderia ser pedrinha, brita? Sim. Poderia ser casco de telha? Também. Poderia ser argila expandida? Sim. Mas por que nós estamos usando isopor? Porque o isopor você tem de graça, você está eliminando da natureza um material que vai demorar, sei lá, 500 anos para se decompor e não está gastando dinheiro, né? Então, essa é a vantagem. Eu poderia não estar ensinando aqui para vocês porque eu tenho argila para vender, né? Mas eu quero que vocês aprendam e quero que vocês também colaborem com a natureza. Então nós vamos fazer também uma camadinha bem pouquinho aqui no fundo, porque a bacia também é bem rasinha e depois vai ficar pouco espaço para colocar os miniaturos. Então mais uma vez, para quem chegou agora, ó, fizemos aqui uma camada de isopor no fundo, não vou virar muito senão ele sai do lugar. Vamos colocar um pedacinho dessa manta, que é a manta de bidim. A gente tem ela aqui também para vender, tá? Então nós vamos pôr a manta e vamos vir com um pouco de substrato. O substrato, eu vou até colocar um pouquinho desse da rosa do deserto, porque eu não trouxe para cá aquele substrato normal que a gente vende aqui do jardim. Eu vou pôr um pouquinho, mas o miniature, se você pegar, tirar ele do vasinho aqui, você vai ver que ele tem, na composição do substrato dele, ele tem fibra de coco, ele tem casca de pinos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o substrato de orquídea, que ele é a base de casca de pinos e carvão. Então eu coloquei um pouquinho de substrato aqui no fundo, só para firmar a manta e o isopor que já foram colocados aqui. Então agora nós vamos tirar do vasinho. Quando você for retirar, se tiver duro, apesar que esse substrato ele é leve, então não fica muito duro para tirar. O que você vai fazer? Ó, você vai apertar o vaso assim, ó. Vai apertando que ó, sai inteirinho, ó, tá? Fica só o vasinho. Então aqui a gente está com bastante raiz. Nós vamos dar uma... Deixa eu tirar da frente, ó. Dá uma chapada, porque a bacia é bem rasinha, para ele não ficar muito alto. Tá dando para vocês verem, pessoal? Tá, né? Aqui para mim aparece em cima do nosso trabalho, tá aparecendo nos comentários, mas acredito para vocês aí, dá para vocês verem tranquilo. Se precisar, a gente sobe, bota alguma coisa aqui para subir. Tá em cima do comentário. Mas tá dando para ver ou é melhor pôr alguma coisa para subir? Acho que era bom por alguma coisa aí. O que a gente pode colocar aqui? Essa mesinha ali, ó, você consegue desocupar ela? Sim. Espera aí um pouquinho, pessoal. Ó, retirei o substrato. Eu tô dando uma chatada, ó, na raiz, porque como tem o formato do vaso, o vaso é mais alto do que a bacia. Então a gente dá uma chatadinha nele, ó, vocês percebem que tá bem cheio de raiz, né? E pouco substrato. Então ele já tá precisando mesmo ser replantado. Então agora nós vamos encaixar. Na hora de vocês fazerem isso, por exemplo, ó, só um minutinho. Esse lado aqui do Antur, ó, ele está mais baixo e esse mais alto. O que nós vamos fazer? É uma questão de estética, tá? Eu vou jogar essa parte mais baixa para frente, né, para a lateral do vaso, e a parte mais alta para o meio, ó. Aí às vezes eu pôr uma mesinha aqui, eu vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Põe aí para mim, por favor. Vamos ver se não vai ficar alto demais. Acho que não, ó, vai ficar ótimo. Ó, então, lembra que aqui, ó, a parte mais alta tá aqui no meio do vaso e a parte mais baixa aqui, tá? Então a gente tem que também ter esse olhar, né? O olhar estético. Qual lado fica melhor, né? Sempre procurar o lado que tem flor para mostrar. E agora nós vamos com o último. Vamos agora, ó, com o último miniature, que é o rosa.
está um pouquinho duro, então ó, nós vamos fazer assim, ó, dar uma macetada no vaso e puxar, e tá aqui a planta. Mais uma vez, ó, aqui tem um buraco, tá vendo? O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos dar uma achatada, ó, achatada, para a gente poder encaixar aqui. Olha que lindo que fica, pessoal, ó. Aqui poderia ser um mini antúrio, poderia ter uma mini palmeirinha, poderia ter um mini lírio da paz. Você pode fazer a composição que você desejar, né? Desde que as plantas tenham os mesmos gostos, vamos dizer assim, né? Se é de sombra, tem que ser tudo sombra. Porque se você pôr uma aqui que gosta de sol, ela vai sentir ficar na sombra. Se você colocar uma que é de sombra e a planta for ficar no sol, ela não vai dar conta, né? Então, pessoal, ó, consegui encaixar as 3 mudinhas aqui. E agora eu vou abrir aqui um substrato de orquídeas, tá? Ele é a base de casca de pinos, carvão, e vou então fazer o acabamento dessa bacia aqui. Bom, eu falei no começo, não sei se todo mundo ouviu, mas eu estou com essa roupa aqui, tá? Hoje não tem nada assim muito formal, normalmente dia da live a gente toma um banhozinho, passa um perfume, enche a mão de anéis, né? Mas hoje, pessoal, é mão na massa. E como eu estou no meu propósito, né, do desafio dos 365 dias de atividade física, o que eu vou fazer? Eu ainda vou caminhar hoje, tá? Depois da nossa live, depois do nosso encontro, eu vou dar uma caminhadinha que eu não fui hoje de manhã em virtude do friozinho que tá de manhã. A gente fica meio preguiçoso. Então, por isso que eu estou nesse traje aqui, né, mais esportivo. Inclusive, eu falei que eu estou com a camiseta aqui da São Silvestre, que eu participei ano passado, da primeira São Silvestre. Primeira minha, né, mas foi a 100ª. E o meu desafio é fazer 365 dias de atividade física até o dia 31 de dezembro, que é o dia da outra São Silvestre. Então eu vou encerrar o meu desafio na próxima São Silvestre, se Deus quiser, no dia 31 de dezembro. Então, pessoal, nós vamos colocando aqui a casca, porque ó, o substrato de orquídea, ele é a base de casca de pinos e carvão, ó. E o antúrio, ele gosta desse tipo de substrato. Então, ali embaixo tem um pouco de terra, né, que é o substrato de rosa do deserto, que eu aproveitei o saquinho que estava aberto. E essa casca de pinos, além dela fazer bem aqui para o nosso antúrio, ela também acaba fazendo um acabamento, né? Oi? Dá uma cobertura bonita. Dá uma cobertura bonita, exatamente, tá? A gente poderia plantar só na terra e depois fazer um acabamento só com casca de pinos. Mas aqui a gente já está fazendo as duas coisas. A gente está unindo o útil ao agradável. Nós estamos dando alimento para os antúrios, né? Que é a casca de pinos, o carvão, que evita de dar fungo, né? Ajuda a manter a umidade. E também fazendo um acabamento, vamos dizer assim, decorativo, né? A mesinha aqui ajudou bastante, só que fica um pouco difícil para colocar o substrato lá, mas a gente vai fazendo devagarinho, não tem pressa. A nossa live hoje é uma live bem descontraída, para a gente realmente estar com vocês. Aquele prato cozido, não dá certo? Ai, legal! Olha aí, ó, tá vendo como 2 cabeças pensam melhor que uma? A minha amiga Elza lembrou que nós temos aqui, eu não faço bolo, mas eu tenho um prato giratório aqui, ó, vai ficar ainda um pouquinho mais alto, mas, ó, vai ajudar vocês a visualizarem melhor. Tá vendo como 2 cabeças pensam melhor que uma? Eu já tenho esse prato há algum tempo, comprei para essa finalidade, para ir mostrando, girando, gravando vídeos, né? E ele tá aqui, mexi nele hoje e não estava lembrando disso. Então, pessoal, ó, só para lembrar vocês, a nossa loja abre às 13 horas de segunda a sexta e fecha
às 20 horas, tá? Então nós estamos aqui dentro, fazendo a nossa live dentro do nosso horário de expediente. Então, e no sábado, a gente abre às 9 e fecha ao meio-dia. Então, se de repente, hoje não é live de vendas, né? Mas a gente tem bastante coisa aqui, conforme eu publiquei hoje, no nosso grupo de flores, publiquei no status do WhatsApp, publiquei no stories do Facebook. Então, se vocês quiserem alguma planta das que eu postei, quiserem perguntar alguma coisa, ou vir aqui amanhã, que amanhã a loja está aberta, tá? Vocês fiquem à vontade. E a semana que vem, a sexta-feira, vai coincidir de ser dia dos namorados, tá? Então, provavelmente vai ser um dia bem intenso pra gente. E eu não sei se a gente vai conseguir fazer a live, né, Elza? Ah, é verdade. Eu não tinha lembrado disso. Como a gente falou que vai fazer uma sexta sim, uma não, talvez a semana que vem a gente não vai conseguir por conta disso. Eu espero em Deus, né, que a gente tenha um movimento bacana, porque, conforme eu disse para vocês, é muito bom aprender, mas a gente também precisa vender, precisa ganhar, porque as contas não param, né? Então, pessoal, ó, aqui está o arranjo da cliente. Ela escolheu essa bacia, escolheu esses miniaturas. Depois a gente pode, se ver que está meio tortinho, alguma coisa, a gente vai ajeitando, vai colocando mais substrato, vai dando uma levantada. Vamos ver aqui, vamos conferir se está tudo certinho. Isso. Mais um pouquinho aqui. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, né, com relação à estética, como que eu vejo, o meu olhar, tá? Ó, nós temos aqui duas plantas mais altas, que é o lily rosa e o flame branco, e o vermelho um pouquinho mais baixo. Então, por exemplo, se eu fosse colocar esse arranjo na minha vitrine, eu ia colocar desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Eu ia colocar desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, as duas mais altas e a mais baixa aqui, tá? Então, olha, ficou bem legal. Eu adoro esse tipo de arranjo. Também achei, ficou muito bonito, modéstia à parte, mas eu gosto muito. E isso aqui, pessoal, são coisas que eu quero ensinar vocês aqui no nosso espaço, né? Então a gente vai organizar direitinho para a gente fazer. Um dia faz arranjo nesse estilo, outro dia faz com rosa do deserto, outro dia a gente faz com cacto suculenta. Então, assim, se você tá com algum problema aí de depressão, tá triste, ou mesmo não sei plantar, não sei como cuidar, não sei se gosta de sol, se gosta de água, se gosta de sombra, nós estamos aqui para ensinar vocês, tá? Então esse aqui é o nosso segundo arranjo da noite. Fizemos o primeiro com a rosa do deserto, e esse aqui é uma encomenda, uma cliente pediu essa bacia com esses antúrios, então eu estou plantando aqui para vocês verem como que é que eu faço. Aí esse é de sombra, né? Isso aqui é de sombra, tá? O antúrio, gente, se você souber cuidar dele, você vai ter antúrio por anos, entendeu? Então assim, não gosta de sol, não gosta de muita água e ele gosta de um local bem iluminado, né? Você pode ter aí na sua sala, você pode ter na sua cozinha, no balcão, na sua varanda. Então é uma planta fácil de cuidar, não exige, tem que botar isso, botar... Não, tá aqui, tá prontinho, tá? É só não deixar faltar água e não deixar ele no sol. E a água tem que ser também moderada, tá bom? Então, mais um arranjinho pronto. Poderia estar fazendo isso durante o dia, tá? Mas durante o dia, além de não estar dando tempo, ainda tem a questão de eu querer fazer para vocês acompanharem, tá? Hoje não trouxe nem minha bacinha com água para lavar mão e toalha. Vai ser para covar agora? Agora para covar. Agora, pessoal, para essa outra planta, eu vou ter que tirar a mesa porque o vaso é alto. Esse também é um vaso de uma cliente, tá? Nós temos aqui uma planta chamada Pacová, tá? Pacová é uma planta também fácil de cuidar.
gosta de local bem iluminado, não aprecia sol direto, tá? E não gosta de muita água. Para quem está no grupo das flores, a Elza postou uma foto do pacová dela. Por incrível que pareça, na mesma data que ela comprou dela, eu tirei um para mim e a Giovana comprou um para ela. O meu apodreceu, ficou dentro de casa, eu não cuidei direito, confesso que acho que eu molhei demais. Não dei muita bola para ele não, apesar de eu achar ele lindo, eu não consegui conservar ele. O da Giovana, segundo ela, também está bem bonito. Eu não vi foto, mas o da Elza não está bonito não, ele está maravilhoso. Ela comprou um vaso aqui que ele chama aquário. O formato dele, o modelo dele é aquário. Ele é bem grande, né, um vaso grande, e ela plantou a muda dela. Hoje quase que você nem vê o vaso, tanto que cresceu o pacová. Então, ó, temos aqui um pacová, temos aqui um vaso. Esse aqui já pode ser um vaso mais fundo, tá? Então, se você quiser um vaso assim, a gente tem aqui para vender e ele vai bem num vaso nesse formato aqui. Do mesmo esquema, eu estou tirando aqui, pessoal, a etiquetinha com o preço, tá? Os primeiros que nós compramos, a gente colocou uma etiqueta e um durex. Agora a gente está bancando esperto e colocando, escrevendo com giz, né? Porque o giz apaga e você pode plantar em cima, não tem problema. Vamos usar novamente, ó, o vaso também tem um furo de drenagem. Então, pessoal, é muito importante essa questão da drenagem da planta, qualquer que seja ela. Wesley? Oi? Ah, você tá com ela. Espera só um pouquinho, pessoal. Vou pegar uma chave aqui para ver se cabelo. Bom, tem alguém ali, Elza. Só um minuto. Eu fui pôr uma tiara, gente, que o meu cabelo tá muito grande, a mão tá muito suja e o cabelo fica caindo no rosto toda hora. Senão daqui a pouco eu tenho que lavar a cabeça. Então, ó, nós vamos usar o isopor novamente, tá? Mais uma vez eu digo, poderia ser argila, poderia ser pedrinha, poderia ser caco de telha, mas nós vamos usar o isopor, que é barato, de graça, na verdade. Então nós vamos colocar o isopor. Nós estamos aqui com uma cliente, Vanessa Mello, vai buscar as plantinhas dela. Né, Vanessa? Tudo bem? A nossa live hoje é uma live um pouquinho diferente. Hoje eu estou ensinando o pessoal a replantar. Então, ó, nós fizemos aqui uma camadinha de isopor no fundo do vaso. Vamos colocar um pedacinho de manta. O pedacinho que eu tenho aqui não é um pedaço suficiente, assim, vamos dizer assim, generoso, mas dá para o que a gente precisa. Então eu vou colocar aqui. Agora, pessoal, eu não vou usar o substrato da rosa do deserto, não. Eu vou usar o nosso substrato aqui do saco verde. Deixa eu pegar um ali. Por que eu fui pegar esse substrato, pessoal? Porque o da rosa do deserto, ele é um substrato mais apropriado para a rosa do deserto e ele é um pouquinho mais caro, né? Então, como esse vaso é um vaso maior, vai usar um pouco mais de substrato, então eu fui pegar esse substrato aqui, que é a terra vegetal, que a gente tem aqui para vender em saquinhos de 2 kg, de 5 kg, de 10 e de 25. Vanessa, obrigado, viu? Vai com Deus. Assiste lá. Ah, você está indo trabalhar, né? Acho que ela está indo trabalhar. Então, pessoal, nós vamos usar o substrato, a terra vegetal de jardim, né? Que ela também é tão boa quanto. Olha, eu vou até colocar aqui pertinho. A gente vende demais essa terra.
uma terra muito boa mesmo. Ela também tem bastante composto orgânico. E como esse vaso é um vaso maior, não compensa a gente usar aquela terra, né, para a roda do deserto. Eu só coloquei um pouquinho dos antúrios, porque precisava só fazer um fundinho lá, um pezinho no isopor e na manta, tá? Então, ó, colocamos um pouco de substrato. Vou ensinar um negócio bacana para vocês aqui, ó. Ó, nós vamos pegar o vaso. Qual que é a altura que você quer? Vamos colocar ele na altura que está o substrato aqui. Nós vamos deixar o vaso aqui dentro e vamos completar com terra, ó, em volta. Vocês vão falar assim, o Mauro tá doido, vai plantar com vaso tudo. Mas já já eu explico para vocês o intuito disso aqui. Que a gente nunca sabe, né, a profundidade que vai ficar a planta. Então, ó, a gente vai encher toda a volta do vaso com terra. Se cair dentro do vaso não tem problema, tá? No chão também não, viu? Amanhã a Elzinha Barco dá loja pra nós. Né? Ó, você vai pondo e vai dando uma apertadinha, né? Vou virar o vaso. Que aí você centraliza o vasinho ali, ó. E vai completando com terra, tudo em volta. Nossa, essa terra tem um cheiro bom? Tem. Você tá com vontade de comer um pouquinho? Não, comer não. Se quiser, eu te dou um pouquinho pra você comer. Então, pessoal, ó. Coloquei aqui tudo em volta. Dei uma apertadinha boa. E agora é que vem a mágica, né? Você vai falar assim, olha o que o Mauro tá arrumando. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tirar o vaso. E o buraco onde você vai plantar já ficou formadinho, ó. Tá vendo? Aí agora você vem, tira, vai fazendo assim, ó. Vai sair o torrão inteiro. É importante que saia inteiro. A gente vai tirar. Cuidadinha linda. Às vezes tem raiz. Às vezes se tiver a raiz embaixo, ele tem um pouco mais de dificuldade para sair. Mas vai sair. Ao vivo é assim mesmo, hein, gente? Lembra que o Faustão falava? Quem sabe faz ao vivo? E Ana Maria Braga. Deixa cair tudo as comidas. Tá meio durinha aqui. Deixa eu ver se tem raiz. Tem paciência aí, gente. Faz assim, ó. Hã? Sim? Pega no fundo dele e faz assim, ó. Empurrar? A gente passa por isso, tá? Vocês vão passar aí também. Segura o vaso para mim. De ajuda aqui para a nossa universitária. A gente vai soltando inteiro. Nossa! Nossa, para covar. Esse tá difícil. Mas vai dar certo. Tá vendo? Acho que ele não vai sair inteiro, não. Vai sim. Não saiu muito Nossa, inteiro, não. olha. Olha quanta raiz, pessoal. Ó. Daí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar no buraco que você deixou. Olha isso, ó. Tá pronto o vaso, tá? Feitinho, ó, bonitinho. E aí nós não vamos deixar passar batido, né? Deixar sem um acabamentozinho. O que nós vamos colocar aqui? Uma casca de pinos. Tem um saco aberto lá, não tem? Tem. E se a gente colocar um pouco de argila expandida ao invés de... Vai ficar bonito, não vai? Traz aí um copo desse de liquidificador. Vamos colocar uma argila expandida, porque a casca de pinos é legal, mas vamos fazer a experiência aqui para vocês verem a argila expandida, que também é legal. Para quem não sabe, a argila expandida, pessoal, é umas bolinhas de argila, né? Que ela ajuda, quando você faz a drenagem com ela, ela ajuda a eliminar
o excesso de água. Porque ela é uma bolinha que, do mesmo material que é feito esses vasos aqui. Então, a hora que ela recebe a água, ela puxa, ela suga toda a água. Tá difícil, Elza? Eu achei que Ah, tá. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai finalizar aqui, para vocês verem como vai ficar legal. Então, esse aqui é um pacová. Sobrou um pouco de substrato que veio nela, a gente pode reutilizar, portanto a gente não desperdiça nada, tá? Então, ó, para quem não conhece, a argila expandida é essas bolinhas aqui, ó. Ela é super levinha, tá? E ela absorve água. Então, se você quiser usar ela na drenagem, pode usar. Ou você pode usar também para fazer o acabamento. E é o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos colocar as bolinhas de argila. Como o pacová é uma planta que também não pode ter muita água, essa argila, além de fazer um acabamento legal, ela vai nos ajudar no controle da água, do excesso de água, né? Ó, vocês viram que é um copo de liquidificador, né? A gente usa para medir, porque a argila é vendida por litro. E eu falei, onde que nós vamos arrumar um medidor, né? Que dá para pôr essas bolotas desse tamanho. Aí eu lembrei que tinha um copo de liquidificador velho ali, que ele tem aqui as medidas. E aí a gente faz essa medição pelo copo do liquidificador. Além de facilitar, tirar lá de dentro do saco, né? Então, tá pronto aqui o nosso pacová. Olha que lindo ficou, ó. Olha isso. Olha o acabamento. Perfeito. Pelo menos eu gosto. Sou meio suspeito em dizer que tá perfeito, mas de verdade eu acho bacana esse tipo de acabamento também, tá? O que nós não vamos fazer aqui, pessoal, porque a gente está dentro da loja, está aqui na mesa onde a gente atende. Então assim, mas eu faria agora, se eu estivesse lá no quintal fazendo isso aqui, eu já ia colocar lá a mangueira d'água e jogar a água até a água vazar lá embaixo. Que aí você tem a certeza de que a primeira rega foi generosa. Aí depois você vai dosando ela, tá? Porque aqui tem o substrato do pacová, tem o substrato novo que você colocou, que tirou do saco, né? Tem a manta que vai absorver água. Então, essa primeira rega de qualquer planta que você replantar, ela precisa ser bem generosa, tá bom? Então, tá aqui mais um trabalho realizado, ó, pacová, tá? A gente sempre tem aqui para venda. Os vasinhos também a gente está aos poucos, né? Trazendo vários tamanhos para vocês. Então, assim, ó, o nosso intuito é que você aprenda como cuidar, aprenda como fazer, né? Para você ter plantas bonitas, para você ter plantas do jeito que você encontra aqui na loja, bonitinha, arrumadinha, arranjadinha, você tem aí na sua casa também, tá? Deixa eu pegar o resto da terra aqui, dar uma limpada. O que nós vamos fazer agora? Entende lá pra mim, né? Só um minutinho, pera aí. Pessoal, agora Toma uma cerveja, só passei pra te dar um oi pra vocês aqui, ó. tudo bem? Tá magrão, tá bonitão, hein? Ah, então, cara. Tomou vergonha, porque eu tô sem vergonha, né? Que eu tamanho da barriga, ó. Não, mas você chega lá também. E aí, Val, tudo bem? Tudo bom, viu? Que bom. Toma uma cerveja com o Davi aqui. Obrigado, eu. Nosso amigo gaúcho lá do Zanella passou aqui para falar um oi. Faz tempo que não me vê, veio dar um oi. Então, nós temos aqui, ó, uma jardineira, tá? Ó, não tem furo de drenagem. Então, quando não tem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa furar. A Elza vai passar um paninho. E eu vou lavar minha mão porque essa aqui é branquinha e ela vai, né? Depois fica difícil de tirar. Deixa eu lavar minha mão rapidinho. Porque nós vamos fazer esse furo ao vivo. Costuma dar certo e costuma também dar errado. Mas eu estou preparado para as duas coisas. Então agora, o que nós vamos fazer para garantir que esse furo
não estoure, tá? Mas tinha um pedaço de algodão cru aqui, você pôs aí pra gente? Tem, tá ali, ó. Onde? Ah, eu achei. Eu pendurei pra você colocar o... Olha o que eu estou usando, pessoal, ó. É um algodão cru que eu estou tendo que fazer isso aqui, ó. Colocar dentro da jardineira, tá? Estou fazendo isso com os vasinhos que eu preciso furar. Aí eu tenho aqui, ó, uma parafusadeira que ela não é de impacto, né? Ela é mais lenta. E a gente então com uma broca de vidia, que é de parede, a gente vai devagarinho fazendo esse furinho, ó. O tecido vai ajudar a broca não descer de uma vez, né? Porque muitas vezes, a hora que vaza lá, a parafusadeira ou a furadeira, ela bate ali no fundo do vaso e estoura ele. Poeira. Espero que a bateria dele conta. Esse vasinho aqui, pessoal, também não é encomenda, mas eu fiz um assim, foi muito legal, o pessoal gostou bastante. Era em outro formato, mas eu resolvi fazer esse aqui ao vivo para mostrar para vocês. Furo com sucesso, viu como desce de uma vez? Às vezes aqui, ó, bate no fundo do vaso e seu trabalho vai pro ralo. Então, ó, vamos tirar aqui o tecido, ó, e o furinho tá pronto. Furo sempre de fora para dentro, porque aqui dentro ele dá uma lascadinha em volta aqui, então aqui fica o furo certinho, ó, perfeito. Esse aqui, o que nós vamos utilizar? Sabe aquelas telinhas mosqueteiras que a gente põe na janela para os mosquitos pernilongos não entrar? Então nós vamos usar um pedacinho dela, ó. Vou cortar aqui um pedacinho suficiente só para tampar o furinho ali, ó. Vamos botar aqui no fundo, tirar a etiquetinha. Ó, colocado aqui no fundo do vaso. Só no rumo do buraquinho, e a gente vai vir com o substrato. Ó, uma camadinha fina, porque aqui nós vamos replantar essa lança de São Jorge. O vaso está até estufado de tanto que ela já se formou, já enraizou aqui. Então vamos tirar ela, vamos achar um cantinho aqui. Poderia colocar no meio? Sim. Podemos colocar aqui do lado. Aí você escolhe. Depois nós vamos vir com duas mini espadas amarelinhas, tá? Então, você na hora de montar, você vai ter aquele olhar estético. O que fica melhor? Eu plantar isso aqui no meio que é mais alto e as duas menores aqui, beleza? Posso pôr para direita e as outras duas aqui? Posso. Posso pôr para a esquerda? Posso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a lança aqui do lado esquerdo. Tenho duas espadinhas, uma maior e uma menor. O que nós vamos fazer? Nós vamos pôr a maior. Ó. Esse lado aqui tá meio sem folha, meio peladinho, ó. Se você observar, deixa eu ver se dá para mostrar. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse lado que tá meio sem folha para cá. Ó, vamos pôr um pouquinho de terra, porque esse aqui estava bem solto, ó, para dar uma levantada nela. Ela vai encaixar perfeitamente aqui nesse cantinho. Vamos ajeitar ela, dar uma subidinha. E agora a gente vem com a outra menorzinha aqui. É o que eu falei para vocês, você pode escolher. Esses aqui estão saindo meio que sem terra, mas não tem problema, porque isso aqui é bem resistente. Então nós vamos completar aqui com terra. Porque não quebrou a raiz, né? Saiu inteiro. É, mas é porque a terra está muito solta. Então agora, ó, nós vamos encaixar essa outra menorzinha aqui.
que eu falei para vocês vão escolher na hora de plantar o jeito que você acha que fica melhor na sua visão, tá? Então aqui eu escolhi pôr a lança aqui no cantinho, essa mini espada maiorzinha no meio e a menorzinha aqui na beirada. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos completar com terra, tá? Substrato. Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, se a gente pode fazer mais vezes assim, e saber a opinião de vocês, porque senão, de repente, eu estou aqui falando e não estou agradando, tá? A intenção é levar sempre o melhor para vocês. Vamos pôr na terra, vamos acertando. Eu trouxe até, inclusive, olha como que a gente... umas ferramentas que a gente pode criar quando o espaço é pequeno, principalmente quando estou plantando suculento. Ó, um palito de churrasco e uma rolha na ponta. Para quê? Você precisa dar uma socadinha aqui, ó. Às vezes a mão da gente não encaixa lá, ó. Você vem, vai ajeitando a terra, ó, de uma forma que você consegue chegar lá nos espacinhos menores e vai... A Márcia Helena falou que ela faz tudo com a ponta da faca, de ponta fina, e vai rodando de um lado para o outro e fica perfeito. Ah, legal também. Só que aí tem que ser uma faca da ponta bem dura, né? Porque tem umas facas que às vezes acaba entortando, né? Mas também é uma ideia legal. Para quem não tem uma furadeira, né? Não tem uma parafusadeira, como aqui o nosso negócio é meio, vamos dizer assim, mais profissional, às vezes você tem que fazer mais vezes, e eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de ter ferramenta, sabe? Parece que a ferramenta auxilia, nem que for uma ferramenta caseira, como essa aqui que eu falei, ó, da rolha, né? Ajuda bastante aí a gente na hora de fazer a nossa arte, nosso trabalho, mas não tendo é uma opção, tá? Então, pessoal, para você que não tem aí uma furadeira, pode seguir a dica dela aí. É Márcia? É, Marcelina. Marcelena. Então, deu a dica de ir fazendo, né, com a faca, girando de um lado para o outro, tá? Até você conseguir fazer um furinho. E normalmente com a faca, depois que você consegue vazar, né, de um lado para o outro, aí realmente você ir rodando para lá e para cá, você vai arredondando esse furinho, né? E acaba realmente ficando um furo bem legal, perfeito. Então, pessoal, ó, aqui tá a nossas espadinhas. Vou pegar uma outra ferramenta que às vezes a gente acha que não tem utilidade, ó, um pincel, né? Você dá uma limpadinha e volta, ó, para tirar a terra. E se eu for passar a mão aqui ou um pano, às vezes essa terra vai grudar e sujar, né, ainda mais o vaso, né? Então, como é um negócio para vender, é um negócio para o cliente olhar e se apaixonar, então é bom a gente ter um capricho aí, né? Ter um zelo. Então, ó, para mim tá perfeito. Só que agora nós vamos fazer um acabamento aqui, tá? Vou pegar areia grossa, ó. Nós vamos colocar tudo aqui em volta. Deixa eu pegar o nossa boleira, cadê ela? Aqui. Aí vai facilitar um pouquinho e vocês vão vendo melhor aí. Aí nós vamos colocar então areia. Pode ser areia grossa, pode ser areia fina, tá? Porque eu quero colocar aqui ainda uns cascalhozinhos, umas pedrinhas, né? Para poder fazer um acabamento bonito. E essa areia, ela vai impedir que a pedra se suje com a terra, né? Com o substrato. Então você vai ajeitando, vai colocando aqui devagarinho, para cobrir todo o espaço que está com terra, né? Até ficar mais escondidinha ali. Tem uma terra bem preta com carvão. Aí abre aqui o meio. Aí para a areia acabar de assentar, a gente dá uma chacoalhadinha. Vamos aqui com a nossa rolha, dar mais uma
uma apertadinha aqui, porque aqui ainda vai uma camadinha de cascalho, né, de pedrinhas. Nesse aqui eu vou usar os cascalhos maiores e vou usar a pedrinha branca para dar um destaque. Mas poderia ser só seixos de rio, né? A argila expandida aqui nesse caso já não cabe, porque as bolotas são muito grandes. Então tem que ser algo mais fininho, mais delicado para ficar bem, assim, proporcional, né, ao trabalho que você está fazendo. Então, eu vou pôr aqui uns cascalhos maiores. Deixa eu pegar aqui. Até que por ser uma live improvisada e tudo corrido depois das 5 horas, né, Elza? Até que a gente tá saindo bem, porque assim, tá praticamente tudo na mão aqui. Então, pessoal, o que eu gosto de fazer, ó? Tenho aqui umas pedrinhas maiores, que a gente faz um trabalho aqui, né, como se fosse lá na natureza. Você pode escolher aí onde você vai colocar, né? Quiser pôr de duas, pode ser, ó. Vou pôr nos cantinhos aqui. E agora, a gente vem com essa pedrinha, ela se chama granilha, tá? É uma pedrinha branquinha, ó, bem pequenininha, normalmente usado em terrário, em aquário, né? E agora a gente vem e vai cobrindo toda essa areia. Como as pedras grandes já estão colocadas, essa pedrinha vai fazer o acabamento e não vai cobrir essas pedras maiores, né? Então, ó, eu tô doido para fazer isso aqui, pessoal, com vocês aqui no espaço, sabe, em minha natureza, porque assim, o jardim tá ficando muito bom. Eu fico numa bobeira de, ai, não tá pronto, ai, não tá formado, mas assim, a gente não pode ficar esperando isso não, sabe? Então, o que eu penso? De fazer do jeito que tá, né, com o que a gente tem, e devagarinho as coisas vão se formando, a gente vai colocando o que precisa colocar mais, né? Às vezes vocês estando aqui, vocês até colaboram com ideias, né? Então assim, eu acho que não posso esperar mais não, agora é botar a mão na massa mesmo, porque assim, acho que do jeito que tá, já tá muito, 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 muito legal. Quem vem aqui na loja, fala assim para mim, posso olhar esse jardim? Eu faço questão de ir lá, de mostrar, de falar dos meus projetos, as minhas ideias, né? Então, pessoal, a gente vai se organizar, se Deus quiser, em breve, e a gente vai trazer vocês para cá. A gente pode fazer um café, bater papo, distrair um pouco, né? Nós temos também um projetinho para fazer os bingos de planta, que o pessoal não para de me enviar vídeos, né, falando do bingo de plantas. Então, assim, a gente está cheio de ideias para poder executar, né, e vocês fazerem parte de tudo isso. Vamos botar ali no meio. Então, essa pedrinha que eu estou pondo aqui chama-se granilha, né? Ela é branquinha, para dar um destaque. Poderia ser de uma outra cor, se você preferir. Todo esse material a gente tem aqui. Todo esse material, pessoal, que vocês estão vendo aqui, a gente tem disponível, tá? Para vender. A gente tem as ideias, né? E a boa vontade, que acho que é o mais importante, né? Gostar do que faz, para poder trazer para vocês aí conhecimento. Eu acho que está inteiro coberto. Esse aqui é legal, eu gosto de trabalhar com uma outra granilha, que ela é a granilha pária, mas eu não tenho dela aqui hoje. Aí esse aqui é legal você dar uma borrifada de água, porque essa pedrinha ela tem um pozinho branco, conforme você molha, esse pozinho dá uma sentada e dá uma destacada na... Só que essa borrifadora aqui não tá legal não. Essa planta, pessoal, ela é uma planta de sombra, né? A espadinha de São Jorge. Então, desde que seja um lugar bem iluminado, ela pode ficar, inclusive no banheiro, tá?
Tem gente que vem aqui e quer comprar suculenta, quer não, compra, né? Suculenta para pôr no banheiro. Eu sou bem assim, eu falo, olha gente, vai ficar bonito os primeiros dias, mas depois a suculenta, ela começa a crescer para cima, procurando luz, procurando sol. E a maioria das suculentas, elas são de sol pleno. Então, vai ficar bonitinho nos primeiros dias, depois não mais, né? Então, olha, a gente tem feito uns arranjos que é próprio para isso, para você colocar no seu banheiro. Então, aqui está, ó, a mini espada verde e amarela e a lança de São Jorge. Ela é, inclusive, uma planta de proteção, né? Tem muita gente que gosta de colocar a espada de São Jorge, ou comigo ninguém pode na entrada da casa, ou de repente no ambiente de trabalho, né? Então olha que lindo, ó, você vai ter um arranjo bonito, né? Bem decoradinho, não vai ficar com aquela cara de planto, nossa, botou uma espada de São Jorge lá na entrada para espantar o olho gordo, né? Então ó, um arranjinho bonitinho e você já vai ter aí, né, a proteção que você acredita, né? E precisa, porque isso também vai muito da crença, de você crer que aquilo realmente vai te trazer uma proteção, tá? Então, tá aqui o nosso arranjo, tem algumas pedrinhas, não vou virar muito porque pode derramar, mas ó, a menorzinha na ponta, a maiorzinha no meio, encaixada ali onde não tem folha, com a lança de São Jorge, e as pedrinhas para fazer o acabamento. Também faria nessa aqui uma boa... jogaria bastante água agora, fugiu o nome, uma rega generosa, né? Porque depois você pode deixar aqui uma semana, 2 semanas sem molhar, porque ela é uma planta muito resistente, tá? Então, mais um trabalho concluído. Eu não estou acompanhando os comentários, não sei se vocês estão gostando desse tipo de live, tá? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se é legal, se vocês têm interesse em aprender, se você gostou ou não, né? Que horas são? 19h16. Então, olha, eu vou ainda fazer mais um furo aqui, nessa barquinha, ó, parece uma canoa, né? Também não tem furo de drenagem, e eu vou fazer nela aqui um arranjo com suculentas, pra gente encerrar essa live de hoje. Você passou um paninho nessa? Oi? Você já passou um paninho nessa? Passa pra mim, pra eu tirar a poeira. Aí nós vamos fazer mais um furo aqui ao vivo. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer sem estragar o vaso, né? Que é o nosso objetivo. Isso aqui, pessoal, é um negócio que é bom fazer lá pro fundo mesmo, porque faz bastante sujeira, tá? Nós estamos fazendo aqui na loja porque a loja está organizadinha, está arrumadinha, tem um fundo bonitinho. Olha que orquídea maravilhosa que chegou hoje, gente. Olha isso. Ela tem 3 hastes e está num pote enorme, tá? Então, vamos lá, vamos fazer mais um furo. Vamos ver se a bateria da nossa parafusadeira vai dar conta de fazer mais um. Escolhe lá umas suculentas bem bonitinhas lá pra gente. Quer pequeno ou grande? Ah, pega grande, pequeno, vamos. Traz um tanto aí, a gente vai testando. Agora tem que ir com cuidado, porque tá quase chegando. Não colocar muita força, né? Porque senão a gente pode estragar o vaso. Opa! Tá vendo como que é? Quais? E você sabe por quê, né? Enroscou no tecido, ó.
Viu como que é, gente? Tem que ter cuidado, porque conforme eu disse, a gente pode quebrar o vaso, né? E às vezes até se machucar. Não foi o caso aqui, mas por isso que é importante não usar furadeira de impacto, tá? A parafusadeira, como o objetivo dela é só parafusar, então ela tem uma velocidade mais reduzida. Então, ó, tá aqui feito o furinho, ó, né? E agora nós vamos fazer um arranjo com suculentas pra gente... Oi? Deserto? Hã? Vai fazer da rosa do deserto ou vai fazer com isso? Substrato? É. Pode ser. Pode ser da rosa do deserto. Então, ó, vamos lá. Agora nós vamos colocar... Cadê a telinha verde? Se tiver. Ela tá aqui. Olha lá no seu pé embaixo. Ah, tá. Então, ó, vamos pôr aqui um pedacinho da telinha, né? Tela de mosquiteira. Isso aqui você encontra em loja de material de construção, tá? Você compra 1 metro, como é pouquinho, você vai fazer um monte de vaso aí. Então, ó, colocando aqui no fundo, poderia ser um pedacinho até menor, mas eu tirei uma ponta aqui que estava meio em excesso. Cadê o substrato? Nós vamos usar, nós temos aqui o substrato para suculentas, né? Mas eu vou usar esse da rosa do deserto, que ele já está aberto. Isso aqui para mostrar para vocês, pessoal, que não tem segredo. Ah, eu não vou plantar minha suculenta porque eu não tenho substrato de suculenta. Ah, eu não vou plantar minha rosa do deserto porque eu não tenho substrato de rosa do deserto. Não. Você pode, por exemplo, comprar esse substrato comum, misturar areia nele e usar ele para rosa do deserto, usar ele para suculenta, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês os substratos porque nós temos aqui para vender, né? Tem o de samambaia e etc. Mas, se não necessariamente precisa ser o substrato próprio para aquilo, tá? Então, agora nós vamos fazer um arranjo com suculenta. Eu pedi para a Elza escolher algumas, mas ela me trouxe aqui 2 bandejas. Nós temos aqui o potinho 6 e temos aqui o pote 9. O que é legal na hora de você fazer um arranjo assim? Não pegar tudo da mesma cor, não pegar tudo da mesma altura, não pegar tudo do mesmo tamanho, para que o arranjo fique harmonioso, para que ele fique bem colorido, bonito, né? Então, olha, nós vamos usar, eu fiz para uma cliente, ela queria, eu acho que até postei ele, ela queria alguma coisa pendente. Então nós vamos colocar um colarzinho de pérolas, vamos colocar uma verdinha bem, um verde bem escuro, vamos colocar essa aqui, ó, eu não sei nome, tá, gente, de suculenta, eu pretendo aprender, mas não sei. Então algumas coisas a gente fala pelo apelido, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, tá? Já que a loja chama-se Quinta das Suculentas, porque eu gosto muito, eu quero produzi-las, então eu preciso também aprender, tá? E vamos colocar um verde mais acinzentado, que também tá bem legal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma amassadinha no vaso, vamos tirar o vasinho, vamos tirar um pouco do substrato, ó, tirei um pouco porque aqui já tem. Então vamos fazer uma montagem assim, ó. Vou colocar essa aqui. Ó, o pessoal tá falando que tá adorando, viu? Ah, que bom. Gostou, tá gostando da live. Fico muito feliz, pessoal. O objetivo é esse, tá? É levar entretenimento e conhecimento, tá bom? Então, ó, posicionei essa aqui, que é um verde meio acinzentado. Por que ela tem esse tom de verde meio acinzentado? Ela tem nas folhas um negócio chamado pruína, que é uma proteção da suculenta. Então, as plantas que têm essa pruína, você não pode ficar tocando, passando a mão, tirando, né? Então, se você tem aí na sua casa, as pessoas, ai que linda, não deixa ficar tocando, porque isso aqui é uma proteção. Essa aqui, ó, ela tem uns pedriscos aqui, eu vou tirar, porque eu não quero essa pedrinha. Nós vamos depois fazer um acabamento com outro tipo de pedra. Tirei aqui um pouco do substrato e vou usar ele aqui para dar uma levantada na suculentinha aqui.
Vamos colocar esse tom de verde mais forte. Aí também tem aquela história, você vai posicionar de uma forma que você acha que esteticamente ficou legal. Então, ó, coloquei uma maior aqui com 2 cabeças, tem essa aqui com 3, menorzinha. Vamos colocar um colarzinho de pérolas aqui nesse cantinho, de preferência com ele caindo, né, saindo do vaso, para dar um charme. Olha que raizona. O substrato desmanchou todo aqui na minha mão, mas é bom que aí dá pra gente colocar o colarzinho assim, ó. A Marcelena falou que esse você não colocou isopor e nem argila expandida, ela não precisa de drenagem. Não tem necessidade, porque assim, é uma planta que não usa muita água, não gosta de muita água. Borrifo, né? Isso aqui normalmente é só umas borrifadinhas de água, tá? Então a gente não colocou o isopor, porque assim, o substrato, ele já é bem drenável e você não vai ficar molhando demais isso aqui, tá bom? Então por isso que eu não coloquei. Me perdoe por não ter feito esse comentário, tá? Inclusive o da espada de São Jorge também eu não coloquei, mas é pelo mesmo motivo, tá bom? É uma planta resistente, não precisa de muita água, então eu não coloquei Como já tem furo de drenagem, se você exagerar na água, ela vai escorrer ali pelo furo. Aquela telinha que eu coloquei é para não deixar a terra embora, né? Então ela vai segurar a terra e vai embora somente a água. Vamos tirar essa outra aqui e vamos encaixar ela, que ela tem uma carinha de plantinha pendente. A gente vai deixar ela também meio para fora assim, ó. Gente, eu adoro fazer isso aqui, viu? Vamos ver mais uma, que aqui ainda tá meio buracada aqui. Vamos ver essa. Será que essa vai ficar muito grande? Acho que não. Agora nós vamos colocar uma que ela é variegata. O que é uma planta variegata? É uma planta com a folhagem verde e branco. Tirar um pouco do substrato. A Carolina amou aquele outro que você fez antes, esse aqui. Carolina Muriel? Ela quer ver o valor. Tá. Ó, vamos encaixar ele, ver se ele vai ficar muito. Eu acho que não vai não. Ó. Agora vamos com a nossa ferramenta caseira, cadê ela? Ó, vamos ajeitando a terra. Ó. Isso aqui ajuda também, além de firmar a planta, ajuda a gente a colocar ela mais para baixo, tá? Aí você vai falar assim, mas e esses buraquinhos que sobraram, né? Dá pra gente colocar mais alguma coisa? Dá, mas aí não podemos esquecer que a gente tem o acabamento, a pedrinha, né? Então isso vai também preencher esses buracos que ficaram, né? Então agora a gente vai completar. Podemos completar com mais substrato? Sim, mas nós também podemos colocar areia grossa. Porque a areia, ó, ela vai descer, nós vamos usar a areia para separar a terra da pedra, né? Então você pode pôr areia aqui, que ela vai preencher os buraquinhos e já vai fazendo a proteção que a gente vai precisar para vir com as pedrinhas, tá? A areia vai ajudar também na drenagem da água e vai ajudar a suculenta a pedrinha não ficar misturada com a terra. Então vamos lá, vamos ajeitando. Aqui a gente tem, pessoal, ferramentas que já tiveram outras utilidades, né? A Elza está há mais tempo comigo, ela sabe disso. Essa aqui, por exemplo, ó, a gente usava nos casamentos para pegar amendoim na mesa de comida, né, Elza? Lembra disso? Agora já tem outra utilidade aqui. Eu falo que aqui a gente se reinventa, né? E nada a gente desperdiça, tudo a gente aproveita. Então vamos lá, preenchendo aqui com areia.
Hã? Um vaso, acho que desses, acho que não tem mais. Quem? Alessandra Camargo. Ah, Camargo. Mas de qual? Dos branquinhos? É, Ela queria só o vaso para fazer? ela quer um vaso. Aí a Carolina quer saber o preço desse aqui, ó. Tá. Pessoal, ó, A Márcia. as coisas que eu tô montando aqui, A Márcia quer saber esse daí que você tá fazendo. as coisas que a gente está montando aqui, elas foram totalmente improvisadas, tá? Não tinha até 5 horas da tarde, a gente não sabia o que ia plantar. Eu sabia assim, a encomenda da nossa cliente, que é o Pacovar e os miniaturas, eu já sabia que eu tinha que fazer. Mas esses outros, eu falei para elas, para não ficar uma live muito curtinha, eu vou pegar algumas coisas aqui pra gente E poder... esses vasos eram um de cada, né? pra gente fazer ao vivo. E é um de cada, sabe? Porque nós somos Porto Ferreira, como a gente está começando agora, a gente não tem muita grana para investir, né? Então a gente comprou um pouquinho de cada, uma peça de um, uma peça do outro e trouxemos. E graças a Deus está fazendo sucesso, está vendendo, né? Então a gente não tem, por exemplo, peça repetida. Você fala assim, eu queria essa aí, a gente não tem. Então assim, ou teria que comprar o vaso que eu estou fazendo, ou então teria que esperar a gente trazer de uma próxima vez. Eu vou jogar um pouquinho d'água, vou até pôr um jato mais fino, porque tem umas terrinhas aqui, aliás, tem uma pinça. O Mauro, a Alessandra falou que ela é boa aluna, então ela quer para fazer um arranjo. Mas é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês aprendam para vocês fazerem, gente, porque isso aqui é tão gratificante mexer com isso, sabe? Eu de verdade, assim, eu acho isso uma terapia. Se eu pudesse, eu falo muito para Elza, eu não queria fazer comida, eu não queria limpar a casa, eu não queria lavar roupa. Se eu pudesse, eu ficaria dia e noite fazendo isso aqui, gente. Porque é bom demais a conta. Ó, o jato aqui que eu tô pondo é para tirar um pouquinho da terra e da areia que ficou aqui no meio da suculenta. Que na hora da gente pôr o substrato, acaba caindo em cima e fica feio, né? Então precisa tirar. Outra coisa que é uma ferramenta que eu já utilizei muito aqui, ó, é uma pinça de pôr linha na agulha. Para quem não sabe, eu tive confecção mais de 17 anos, né? Então, eu ainda tenho máquina de costura e alguns acessórios que a gente usava, né? Então, agora, eu mexo com flor, a pinça está servindo para quê? Para fazer os acabamentos da suculenta, dos terrários, né? Então, é isso. Agora, eu vou usar aqui nesse, que eu adoro. Deixa eu ver onde está. Só que tem muito pouquinha, que é a granilha palha. Ó, eu tenho só um pouquinho. Como os espaços aqui não são muitos, então o que eu vou fazer? Eu vou usar... O que foi, Elza? A Carolina Muriel falou que ela quer pronto, ela não tem paciência não. Ela não quer aprender? Não? Tá bom, a gente faz. Ela quer saber esse daí também, o valor. Tá, ó, eu vou preencher, como esse seixo de rio aqui, ele é meio begezinho, ó, eu vou usar um pouco dele para preencher uns buracos maiores, e como esse aqui é bem pouco, eu vou fazer o restante com ele. Então eu vou pôr uns cascalhos aqui nos lugares mais estratégicos, né, para ficar bem como se fosse a natureza que esculpiu essa aqui, né? E aí depois a gente vem com o outro para fazer um merchan aqui. Gente, mas eu tô adorando, eu não sei vocês se vocês estão gostando disso aqui, mas eu tô adorando estar aqui hoje com esse novo projetinho nosso aqui, viu? Depois, pessoal, se vocês gostaram mesmo, coloca para mim nos comentários, ajuda a gente a divulgar. Por quê? Deixa eu pegar a nossa boleta de novo, que agora vai ficar mais fácil para eu ir ajeitando e vocês ir vendo. Porque a gente precisa vender, precisa, mas precisa também ter audiência, né? Porque é difícil você ficar aqui falando, ensinando, fazendo e não ter público. Então, se vocês gostarem, a gente pode criar um calendário, tipo assim, ó, sexta tal dia vai ser live de vendas. Tal dia vai ser live ensinando, né, fazendo, pondo a mão na massa, na prática. Então, é importante para a gente saber de vocês, o que vocês acham, né?
ter um feedback, ajudar a gente a divulgar isso, porque de fato assim, uma live exige da gente uma concentração e é horrível, né? A mesma coisa de você, já tive banda e é tão difícil você cantar para ninguém, e a live é a mesma coisa. Se não tiver público para assistir, não tem graça fazer uma live por fazer, né? Ficar aí as moscas, o trem não tem comentário, ninguém aparece. Então assim, eu já cantei para ninguém, sei quanto é difícil. E também assim, uma live sem público também não tem graça. Então, vocês precisam ajudar a gente aí a movimentar esse Facebook, tá? Ó, coloquei aqui na parte traseira o cascalho maior, ó, que é a parte mais alta, dá para vocês verem aí, né? E agora aqui, nesse pedacinho aqui, ó, a gente vai colocar a granilha palha, que é menorzinha. Depois, se a gente vê que tem necessidade, a gente pode colocar umas pedrinhas maiores aqui para dar um... Aí a Laci falou que ela amou a tiara. É porque assim, ó, o meu cabelo tá muito grande. Eu acho que vocês já me conhecem, quem me conhece de algum tempo, eu não tenho muita paciência com ficar em cabeleireiro, cortando cabelo, ajeitando. Então assim, eu vou lá, corto, faço um corte que eu gosto, e aí eu esqueço. O cabelo vai crescendo, vai crescendo. Aí um fala assim pra mim, seu cabelo tá tão bonito. Eu falo, ele tá sem corte, tá precisando cortar. Não, se fosse você não cortava. Aí a gente fica assim, né? Com o pé atrás e outro na frente. Corta ou não corta? E hoje, como eu tô mexendo com terra, olha aqui, ó, como fica branca a mão da gente com esse pó, né? Aí o cabelo, a franja, vai caindo no olho, você tem que ficar passando a mão pra levantar. Então eu falei, essa tiara aqui eu ganhei de uma amiga, que infelizmente já não está mais aqui conosco. Eu trabalhei para um pessoal de Tuverava que tinha buffet, eles têm ainda buffet e decoração. Quando eu vim embora de Ribeirão, a esposa dele estava doente, estava passando por um problema, um tratamento de câncer, e aí era ela que fazia os arranjos. Ele veio me procurar para ver se eu podia ajudar ele com 2 casamentos, porque ela tinha iniciado ele com as festas dele. Ela fez a cirurgia que ela precisou fazer, ficou bem. Aí um dia eu estava com o cabelo muito grande e toda hora eu passava a mão nesse cabelo. Ela não falou o que era, não. Peraí. Estão ligando meu celular, se atender cai a conexão. Aí ela voltou com essa tiara, falou assim, para de passar a mão nesse cabelo, põe essa tiara aí. Eu falei, Rosa, eu não gosto muito disso não. Ela falou, não, mas não é uma questão de gostar, é uma questão de praticidade. Você põe que aí você consegue trabalhar sem ficar tendo que passar a mão nesse cabelo toda hora. E já tem uns anos já que ela partiu e eu gosto dessa tiara e toda vez que eu vejo ou que eu uso, eu lembro dela. A Marcelina falou que ela ama mexer com terra. Hoje ela colheu couve e rúcula que ela plantou. Olha aí que legal, ó. Ela é de onde? Você é de Guará, Márcia? É que eu não estou vendo quem é, assim, não consigo acompanhar os comentários, aí você vai lendo e eu não sei quem é, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Agora, ó, nós vamos borrifar água. Quando você for molhar a sua suculenta, essa primeira rega também precisa ser uma rega generosa, tá? Porque o vaso tem furo, então não vai acumular água aqui. Mas o ideal, com o passar do tempo, é você fazer isso aqui, ó, que eu estou fazendo, tá? Borrifar, né? Dá uma borrifada para umedecer um pouco a planta e a terra. Então não precisa ficar jogando água toda semana. A gente fala assim, quando eu vou molhar minhas plantas, eu fico com dó e molho tudo. Não, tem planta que gosta de muita água, tem planta que não. Então o ideal até é você colocar assim, as que gostam de muita água junto com as que gostam de muita água e as que não gostam separado, porque aí não corre o risco de você molhar em excesso. Ela gente, é São Joaquim da Barra. São Joaquim? É. Que legal, seja bem-vinda, viu? Muito bom.
E na minha casa tinha de tudo, tinha galinha, tinha porco, e era dentro da cidade. Galinha, porco, era uva, tinha de tudo. Então é muito bom, é saudável, né? Você plantar, além de ser gostoso, né? Você come alguma coisa saudável. Gente, tá pronto o nosso arroz de suculento. Luciana Paula falou que depois esquece dela morre. Ó, eu sou meio suspeito em falar, gente. Mas eu achei maravilhoso esse arroz. Vou lavar minha mão para poder pegar e mostrar para vocês direitinho. Esse vaso é branco, ele vai sujar. Bom, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso último trabalho dessa noite, tá? Para quem não chegou do meio para frente, eu vou mostrar aqui os nossos trabalhos. E esse aqui é o trabalho que a gente está encerrando, tá? Eu, particularmente, lembra que eu falei para vocês com relação às cores, né? Então, ó, esse verde mais acinzentado, um verde mais escuro, uma variegata, um colarzinho de pérola que é pendente, essa outra também que futuramente ela vai descer aqui. Então, olha isso, gente. Olha esse barco, ó. Eu, particularmente, eu acho fantástico, eu gosto muito. Não sei vocês, não posso virar ele muito porque corre o risco das pedrinhas caírem, né? O furinho tá aqui, ó. Então, se você exagerar na água, não tem problema, ele vai vazar lá no fundo. Mas é importante não ficar molhando muito, tá? Márcia quer saber o preço. Márcia Sandoval também quer saber o preço desse. Ô Márcia, então, conforme eu disse pra vocês, olha, o vaso não é caro, tá? O vasinho era R$20. Aí nós usamos aqui, ó, 3 suculentas de R$9 e 2 de... Deixa eu fazer um cálculo ali aproximado só pra gente chegar num consenso aqui. Quanto que é a suculenta? A suculenta é 3 de 9, dá 27. E 2 de 4 dá R$8. Isso. O vaso 20. Quanto que deu? Deu 55. R$55. Hã? Tem a montagem. Então, aí depois vem o material, né? E a mão de obra. Então deu quanto? 55. 56? 55. R$55 de custo, tá? Vaso, suculentas e... vaso e suculenta, é isso, né? Aí parte de substrato, terrinha e mão de obra, eu acho que dá para fazer por uns R$70. R$70, ó, dá para fazer esse arrojo aqui, tá? E outra coisa, pessoal, para vocês que gostam de mexer com isso pode se tornar também uma renda extra para você, tá? Você pode comprar o material e montar para vender, né? Então, se você gosta desse trabalho, de repente você está precisando trabalhar, precisando fazer um dinheiro, precisando ganhar uma graninha, então tá aqui, ó, um negócio bacana que vai te fazer bem, né? É uma terapia. A Márcia quer. E você ainda pode... Ela vai ficar com esse? Vai. E você ainda pode ganhar um dinheirinho extra aí, tá bom? Então, pessoal, esse foi o último trabalho que nós fizemos da noite, né? Que a nossa live vai encerrar já, porque eu tô aqui, ó, já trajado com a minha roupinha para ir fazer minha caminhada. Não posso deixar de fazer, porque esse desafio é 365 dias de atividade física. Então, quando eu não posso de manhã, eu vou à tarde, eu vou à noite. Oi? Separado com a Márcia. Márcia, está separado para você. Esse aqui, o vaso também era 20. Você lembra o preço da lança? Mas pode jogar 30 nessa. Aqui é quanto que era cada um? Tava na promoção 8 cada, né? Então dá 16 com 30. Com 20 no vaso, né? Uhum. 66 mais 15. 81 reais. 81? A gente pode fazer por 70 também esse. Tá? Ó, esse também pode ser 70 reais, tá? Da espadinha. Eu tinha perguntado, né? Não sei se ela tá ainda. Carol, se tiver na live ainda, a gente pode separar ele pra você, caso você queira.
Então esse é o da espadinha de São Jorge que a gente fez. Fizemos esse aqui, foi o primeiro, a Rosa do Deserto, também está à venda, tá? Não tem dono. A Rosa do Deserto foi o primeiro que nós fizemos. Aí eu tenho dois aqui que é de cliente, né? É um vaso de pacová, pesado pra caramba. Ó, que ela escolheu o vaso, escolheu a planta e deixou aqui para eu fazer para ela o replantio e acabamento. Então nós fizemos com substrato, né, pacová e acabamento com argila expandida. E depois nós temos um arranjo também, que é da cliente, que é esse aqui, feito com os miniaturos que ela escolheu. Ó, o miniaturo Lily, o flame branco e o flame vermelho. Então, mais um arranjinho aqui que a gente fez. Então, pessoal, a nossa live de hoje foi uma live totalmente diferente do que a gente já fez, né? É uma live mais de informação, uma live para vocês aprenderem, uma live para vocês entenderem como cuida, como planta, o que usa, né? E eu espero... Essa aqui também. Hã? A Márcia quer essa daqui também. A Márcia Sandoval? É. Tá, então separa os dois para você, Márcia. Então, pessoal, o nosso intuito com essa live é assim, ó, é fazer uma live numa sexta-feira de vendas, conforme a gente faz toda vez, e uma sexta-feira a gente fazer uma live voltada para esse tipo de coisa, ensinando, né, uma live mais descontraída, para vocês aprenderem, para vocês perguntarem, questionarem. Então, assim, a gente espera, é uma live experimental hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês falarem, ó, é legal, pode fazer, aí a gente vai fazer uma sexta-feira a live de vendas e uma sexta-feira uma live assim, diferente. Não estou dizendo que será sempre plantando alguma coisa, ensinando alguma coisa, mas sempre uma sexta-feira de vendas e uma sexta-feira mais light, mais tranquila, né? Mais relaxada, sem aquela tensão, porque uma live de vendas, pessoal, para quem está aqui, né, atrás do celular, é um pouco cansativo, exaustivo, né? E a gente fica naquela ansiedade, naquela pressão, porque você comprou um monte de coisas, você precisa vender aquilo, porque tem que girar, né? Então, assim, podendo fazer uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, para mim é mais tranquilo, tá? Então, ó, a Rosa do Deserto também está para venda, tá? Se alguém se interessar, você fez o cálculo? Aí eu estou fazendo o cálculo ali. Enquanto isso, eu quero agradecer a vocês. A nossa live de hoje não foi uma live assim com muitas pessoas assistindo, né? Não sei, talvez seja por conta de eu não ter anunciado, talvez seja em virtude de ter sido uma live diferente. Aí quem está acostumado a ver uma live de plantas, comprar, escolher, talvez não tenha gostado e saiu. Mas enfim, o importante é que a gente fez a live. Quem esteve com a gente, pelo menos, né, eu pedi para deixar nos comentários se estava gostando, disseram que sim. E é esse o nosso objetivo, tá? É trazer um pouco de alegria, um pouco de informação, um pouco de conhecimento, né? Ideias para você fazer na sua casa, para você distrair, para você ganhar dinheiro, para seja lá qual for a utilidade que você quiser dar, né? Para essas coisas que a gente está ensinando aqui. Então, eu quero agradecer a vocês de coração por estar conosco, quem ficou aí até o final, né? Agradecer a Márcia aí por ter comprado. Aí, ó, fala pro pessoal que amanhã nós estamos tomando meio-dia, que estão perguntando. E essa daqui ficou em R$81. Ó, a Rosa do Deserto ficou em R$81, dá para fazer 80, tá? Que é a que eu plantei no comecinho. A loja amanhã vai ficar aberta das 9 até o meio-dia. Então, se você precisar comprar um presente, precisar comprar uma planta, alguma coisa assim, a gente vai estar aqui das 9 ao meio-dia. Semana que vem, na sexta-feira, é Dia dos Namorados. Provavelmente a gente não vai fazer a live porque é um dia bem puxado pra gente. Não vai ser nem de vendas e nem de planta, de como plantar, porque é um dia que a gente espera, né, se Deus quiser, bastante movimento. Então, provavelmente não vai ter a live. E eu queria deixar um recado para vocês. Nós temos a nossa viagem para Olambra,
que vai acontecer no dia 6 de setembro, tá? Dia 6 de setembro é um domingo, dia 7 é segunda-feira, é feriado. Então, por exemplo, é um pouco cansativa a viagem, porque assim, a gente acorda muito cedo, passa o dia todo lá, depois tem a viagem de volta, a gente vai chegar aqui por volta de umas 9 horas, 9h30. E aí, pensando em vocês, né, eu resolvi fazer no domingo, porque a segunda-feira é feriado e quem trabalha no comércio e tal vai ter um dia para descansar, né? Então, o valor da passagem é R$350, está incluso o transporte de ida e volta, está incluso o ingresso para você entrar na feira e está incluso ainda o almoço, tá? Então, se você falar assim, eu só tenho esses 350, não posso gastar com mais nada, você vai e volta, você entra na feira e ainda tem o almoço para forrar o seu estômago, tá bom? Oi. Põe aí essa aí, tá? Porque tá por R$80. Ó, essa aqui é a rosa do deserto que eu plantei, tá? No comecinho. Cadê a boleia de novo? Deixa eu botar aqui. Tem alguém interessado? Perguntou? Não. Não? Então, ó, eu vou pôr aqui a rosa do deserto aqui, só para mostrar aí para vocês mais uma vez, né? Mas fica aqui a imagem da rosa do deserto para a gente fazer o nosso encerramento. Como ela foi a planta da abertura, né, do início, então nós vamos encerrar nossa live, né, e eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que esteve conosco. A nossa loja, Quinta da Suculenta, funciona de segunda a sexta, das 13 às 20 horas, funciona no sábado, das 9 ao meio-dia. A gente tem um monte de projeto interessante para colocar aqui, para vocês virem, passar o dia, passar as horas, tá? Nosso espaço é um espaço muito bacana, muito aconchegante e devagarinho a gente vai introduzindo coisas para que vocês possam vir estar aqui conosco, tá? Mais vezes, mais tempo, tá bom? Então, olha, muito obrigado a todos vocês, uma excelente noite de sexta-feira, um final de semana maravilhoso e amanhã a gente está aqui das 9 ao meio-dia, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.